Empreenda Mais é um programa de empreendimento da TV Manaim, que é um veículo de comunicação da Igreja Cristã Maranata. Hoje nós trataremos do tema empreender ou não empreender. Nós trouxemos 2 convidados que têm experiências em ter saído de empregos, ou seja, CLT, para empreender. Esses 2 convidados são muito especiais, muito conhecidos de todos, que acompanham a TV Manaim, o pastor Wallace Rossetti e o pastor Edson Souza. Os 2 estão aqui e eles são empreendedores, empreendem nos seus negócios e eles têm também grande experiência para passar a respeito deste assunto de empreender ou não empreender. Precisamos lembrar, né, Edson e Wallace, que nós não somos remunerados como pastores e recebemos uma bênção por isso. Por isso, um está no emprego, outro está empreendendo, cada um fazendo a sua receita, o que, de uma certa forma, é muito bom para todos nós, essa liberdade e esta experiência vivida, né, na Igreja Cristã Maranata. Então, Edson e Wallace, sejam muito bem-vindos. E vamos começar, Wallace, com você, perguntando como foi que eu sei que você trabalhava numa empresa, uma grande empresa, e depois resolveu empreender. Quais são os benefícios de estar empregado, na sua experiência, de estar empreendendo? Conta para nós. Aníbal, que bom estar aqui no programa, o Edson, a todos que nos assistem. Essa é uma experiência muito interessante, né? E uma decisão que às vezes é difícil, né? Imagina. Você estava falando da nossa condição de ministro, de pastor, que não temos, né, remuneração, e eu digo que isso é uma coisa privilegiada, né, que nós exercemos o ministério sem depender de nada, cada um cuidando, igual Paulo que fazia suas tendas, né? Exatamente. Essa é a nossa experiência. Mas, Aníbal, a situação dessa mudança, isso eu acho que está muito na veia do empreendedor, né? Eu trabalhava na Vale Rio Doce já há 25 anos, né? E comecei em chão de fábrica. Eu acho que você tem que ser empreendedor, não importa se você é empregado ou não, né? Essa postura de saber ler o ambiente e ver a situação é que me levou a isso, porque o tempo foi passando e a empresa tinha um programa de trainee, né? Então, depois de um certo tempo, a empresa pegava profissionais, um engenheiro, um administrador, recém-formado, e ele vinha fazer parte do quadro e ficava colado com quem? Com os antigos, né? E aprendendo. É lógico, é um processo de reciclagem que a empresa faz, né? E na época, empresas estavam pegando os profissionais mais antigos, mais experientes, e mandando para longe. Por exemplo, trombetas, Carajás. Trombetas, para quem não conhece, é lá no Pará, no né? No Pará. Carajás, lá na Serra dos Carajás, e tantos lugares, também, né? Distantes. As unidades da Vale, né? E eu não tinha intenção nenhuma de sair, até por causa do ministério e tudo mais, né? Então, na época, o senhor deu uma orientação que eu buscasse alternativa. Eu me juntei a um grupo um grupo que nós tínhamos de voluntários no Manaim e montamos uma empresa de consultoria. E nesse inteirinho eu dei consultoria para um grupo de médicos, tinha dentista, que iam montar um plano de saúde na cidade. E nessa consultoria eu consegui uma economia muito grande. E aí o presidente do grupo me convidou para ser sócio, só que eu não tinha vontade para assumir integralizar capital. Quando você fala vontade, aí, Wallace, seria o ganho no momento posterior seria menor do que o da Vale do Rio Doce? Não, mas foi menor. Tá. Mas não é, eu não tinha vontade, eu não tinha dinheiro para investir no negócio. No negócio, né? E eles me ofereceram uma parte da sociedade com trabalho. Okay. E eu fiquei quase um ano assim, né, ajudando e tal. Quando chegou na época de inaugurar a empresa, eles me botaram na parede, né? Falaram, olha, precisamos de um administrador. Na época tinha o Tarcísio, passou o Tarcísio mesmo, e precisava de um outro administrador. E aí eles me fizeram essa pergunta. E aí eu fiquei, como é que eu tomo essa decisão, né? Eu ia ter um prolabore, por exemplo, 30% do que eu ganhava como
funcionário da Vale. 70% de perda da receita. Sem contar os benefícios que eu tinha, que os funcionários da Vale tinha aquele Prolabore, Protempore, tinha tudo uma coisa, né? Mas aí a gente espera em Deus, né? Passado uma semana, a Vale lança um programa de demissão incentivada. Para todos os funcionários que tinham mais de 20 anos de casa, eles dariam o dobro na rescisão. E aí eu tomei a decisão. Difícil, a Ana, minha esposa, ficou preocupadíssima, né? Mas eu tomei a decisão porque eu tinha um desejo de ter meu próprio negócio, eu tinha desejo de alçar novos voos, né? E aí eu tomei a decisão, sempre é difícil, mas precisa ser tomada, né? Então, e aí foi aí que começou. Podemos dizer que a veia empreendedora falou mais alto nesse momento. Falou mais alto, com certeza. Né? Saí, fui fazer a gestão da empresa. Saí de trabalhava no CPD da Vale e vim ser diretor de uma empresa de plano de saúde, que eu não tinha nenhuma habilidade, né? Mas é você confiar naquilo que... o propósito. Mas uma pergunta, sim, bem simples. Foi fácil? Não foi fácil. Nunca é fácil, né? Mas vale a pena. Vale a pena. Edson, também você trabalhava numa companhia de seguros, né? Trabalhava. E depois resolveu empreender, deixar lá o cargo que tinha e empreender. Como foi que isso se deu na sua vida e conta aí os desafios desse momento, uma decisão também difícil. E às vezes, Edson, nós podemos aqui, Wallace, deixar um conselho para cada um que está nos ouvindo. Não é para te incentivar a fazer isso, mas é para te motivar. Se você tem esta condição de empreender, você tomar coragem, às vezes, para tomar essa decisão. Mas isso, naturalmente, com muita segurança, com muita responsabilidade. Nós vamos falar um pouco disso aqui. Vamos lá. Que bom estar aqui, viu, experiência para nós. Que bom estar aqui, Aníbal, com Wallace. Então, são empreendedores natos. E, na verdade, eu vejo esse quadro, Aníbal, o Empreenda Mais, como orientação. Sim. Porque tem muita gente que não tem a orientação, não sabe o que fazer. Às vezes, você empreende porque a decisão parte de você. Legal, porque você já estrutura o negócio. Mas, às vezes, você é forçado a empreender. Uma demissão, uma situação adversa, e você fica sem aquele foco principal e você vai precisar empreender. Então, o programa aqui, eu acho que o bacana disso é que serve de uma orientação. De qualquer forma que você tiver que empreender, aqui já serve como uma orientação, pelo menos para eliminar, orientação básica. No meu caso, por exemplo, eu trabalhava numa seguradora, na Bradesco Seguros. É uma grande empresa, não tem o menor problema em dizer onde a gente trabalhava, igual o Wallace falou da Vale aqui, né? Eu trabalhava na Bradesco Seguros. Comecei lá Vocês trabalhavam em duas grandes companhias, né? Exatamente. Inclusive estão coligadas, né? Porque tem ações da outra aí, né? Eu trabalhava lá, entrei lá em Minas Gerais, participei de um processo seletivo lá em Minas Gerais, entrei lá em Governador Valadares, né, que era a minha cidade natal. Entrei e vim para cá. Fui promovido com 1 ano e 8 meses. Fui promovido a gerente comercial. Vim aqui para o estado do Espírito Santo para ser gerente comercial. E em 2011... eu tive mais uma promoção, aí eu ia ser superintendente comercial da Bradesco Seguros, e eu já tinha no coração aquele negócio de empreender. Eu não quero ser apenas um CPF numa empresa a minha vida toda. Por duas coisas. Primeiro, eu quero me aventurar num negócio meu. Então ali o empreendedorismo para mim foi por vontade mesmo, já estava no meu coração aquele negócio. E outra coisa, assim, eu sei que o risco é maior, mas eu quero ousar a ter essa liberdade de ter um negócio meu e dirigir o meu próprio carro, vamos dizer assim, né? Tomar conta do meu negócio, dirigir o meu próprio carro. Quando veio para mim a oportunidade de empreender, da promoção, né? Ser superintendente, eu já estava entrando num outro estágio ali da minha carreira. O meu executivo me ligou e eu disse, depois de falar tanto, você disse que chegaria aqui. Ele até fez uma brincadeira comigo. Ele disse o seguinte: você disse que seria um pastor, o primeiro pastor do Bradesco a ser superintendente. Ele brincou assim comigo. E eu falei, chegou o seu momento. Eu falei, rapaz, eu não vou querer. Não vou querer. Enfim, eu vou partir para uma carreira solo agora. Eu vou abrir a minha corretora de seguros. Porque a gente lá na Bradesco, a gente dava suporte e dá até hoje a Bradesco, seguradoras, Perfeito. Aos corretores de seguros. Então é o que eu fazia. Eu entendia de produto, entendia do negócio. Então, para mim, mudar essa chave
é sempre uma grande tensão, né? Porque aí você tem algumas garantias, mas nessa hora o desejo de empreender falou muito maior do que as garantias. E enfim, você tem que medir os riscos. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Wallace. Foi fácil? Não foi fácil, não Tá. foi fácil. O que você consideraria assim que pesou, Edson, nessa decisão? Porque você tinha estabilidade, prosperidade na Sim. carreira, né? Crescendo, subindo de cargo para gerência, para superintendência. Então, tinha todas as garantias e o conforto, vamos dizer assim, desse... O que te tirou dessa zona de conforto de estar numa CLT, né, numa carteira assinada, para dizer eu vou empreender, vou montar o meu negócio, vou ter receitas e despesas, vou ter funcionários, responsabilidades maiores. Que coragem foi essa? Olha só, eu até então eu tinha trabalhado em algumas áreas da minha vida que me permitiu conhecer um pouco do administrativo. Já Então, tinha empreendido antes ou não? Não, não. Só tinha empreendido, como disse o Wallace, na minha própria carreira. Tá. Então, fora montando o negócio, não tinha. E eu trabalhei em algumas áreas que me permitiu conhecer o administrativo. Tá? Então, eu sabia que ia empreender, eu precisava conhecer de alguma coisa do administrativo, porque não é só abrir uma empresa, abrir um CNPJ, tem que saber gerir o negócio. Então, eu já tinha uma base para aquilo ali. E o que me levou? Conhecimento do produto. Conhecimento do que eu queria fazer e onde eu iria empreender. Corretora de seguros. Então, eu já tinha aquele conhecimento. E conhecimento é a moeda mais cara no negócio desse, não é verdade? Então, o conhecimento é que nos habilita a ousar. E outra coisa, o medo vem e bate pesado. Mas nós estamos falando aqui para empreendedores. O Wallace falou aqui da experiência dele com Deus e eu falo com a mim. A experiência minha com Deus foi assim, que me deu a tranquilidade para querer dar aquele passo. Deus me assistiu muito bem naquela hora da transição. Essa transição. Deus me assistiu muito bem. E assim, confiar em Deus para todas as áreas da sua vida é a melhor coisa que se faz. Trabalha muito, faz as suas medições, conhece o que tem que conhecer, mas Deus é o suporte para tudo isso. Inclusive para empreender, né? E foi para mim. E foi para mim. Eu acredito, Edson, que o Wallace teve mais coragem do que você. Sabe por quê? Você continuou no mesmo ramo. O Wallace mudou totalmente, saiu da Vale do Rio Doce e mudou totalmente. E como foi essa trajetória depois, Wallace? Porque você empreendeu em outros negócios, empreende em outros negócios. E como foi descobrindo cada negócio, cada oportunidade? Que conselho até você dá para quem quer buscar um negócio, um ramo, escolher um ramo? Precisa, por exemplo, ele fazer um teste vocacional ou é feeling mesmo, é conhecimento de buscar, vamos dizer assim, empreender e conhecer cada área? Bem, Aníbal, não vou dizer que o teste vocacional não ajude, mas não foi o meu caso. Tá. Né? Eu acredito que dificilmente um empresário tenha passado por teste vocacional. Eu acho que é mais esse feeling, que eu falei, você saber fazer a leitura do ambiente, né? Você vê a situação. Na verdade, quando eu saí bem seguro, porque eu sabia com quem eu estava lidando e a proposta que eu tinha. Né? Eu ia ganhar menos do que eu ganhava, mas eu tinha de visão, como empresário, o que isso ia me dar de crescimento, o que essa empresa podia chegar para que pudesse eu recuperar isso lá na frente, em visão de futuro. Então, isso me deu tranquilidade. E à medida que você falou, mudou muito? Claro que mudou. Né? Uma coisa é você trabalhar num ambiente como uma empresa grande, onde as coisas estão estruturadas, onde eu estava acostumado. Você ia para uma reunião, decidia as coisas fluíam. E quando você volta, vai para ser dono do seu próprio negócio, as coisas mudam um pouquinho, não é? Está lá do dedo, né? As coisas não estão prontas. Você acha que fez a reunião, encaminhou as coisas, quando você vai ver, as coisas não aconteceram. Então, isso foi um choque de realidade. Mas isso, em compensação, trouxe maturidade para o negócio e me deu segurança que eu podia fazer negócios, que dava para fazer negócio. É tanto isso que depois de 2 anos surgiu uma oportunidade, essa empresa foi vendida. Né? E aí? Né? Esses 2 anos me habilitou para viver novos momentos. Né? Então, eu fui uma empresa de São Paulo, de plano de saúde também, me encaminhou. Eu abri essa empresa aqui no estado, fizemos um trabalho muito bem feito. Depois surgiu a Microlins, né? Uma oportunidade, né? Franquia, um amigo, o Roberto, foi inaugurar, eu assisti, gostei. Aí me aventurei não, com base
né? Passei a ser franqueado. Então as coisas foram acontecendo. E um fator, eu até trouxe aqui, Aníbal, um livro para aconselhar você que está pensando em empreender ou que já empreende. Ok. Talvez não tenha lido, mas esse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro, eu estava falando até em off com o Edson, esse livro mudou muito a minha concepção. Certo. Porque nós não temos no Brasil, nós não somos aculturados de trabalhar os nossos filhos, ensinar a lidar com o dinheiro. Nós estamos acostumados a fazer dívida, né? O brasileiro é assim, ele compra o celular em 10 vezes, compra... Às vezes preparar um filho para um concurso público, outras coisas, né? Mais. Então, como eu também não tive, então esse livro, ele dá uma base extraordinária, porque ele ensina você a gerar ativos e não passivos, né? É uma mudança radical, né? Ele até fala assim, não trabalhe por dinheiro, mas trabalhe pelo conhecimento, né? Então são conceitos que a gente não aprende nem na faculdade, né? Verdade. Então um livro que eu tenho certeza que muitas pessoas já leram, um best-seller, né? Do Robert Kiyosaki. Então esse livro me deu muita base para a questão de gestão, né? De poder ter a sensibilidade de saber como é que dá o passo, se o passo está sendo maior do que as pernas ou não, né? E enfrentamos de conflitos, claro, enfrentamos como qualquer negócio, mas você tendo uma base, uma estrutura, você sabe lidar com isso e vontade de fazer, né, Marcelo? Aníbal? Porque não é simplesmente fazer por fazer. Porque a gente sabe que o empreendedor, quando você inicia, você trabalha mais do que antes quando você trabalhava com carteira assinada. Sim. Porque não tem horário, né? Carteira não tem mais assinada, horário. na sexta-feira você vai embora, só pensa na segunda. O dono de negócio, ele às vezes passa o final de semana pensando como é que ele vai pagar o 13º, como é que ele vai resolver aquela questão. Não é verdade? Tem todo esse lado. Mas tem um lado também da satisfação pessoal, né? Do crescimento profissional, de você Gerar emprego. De você gerar o seu tempo. Hoje eu precisar, era uma das grandes coisas que eu queria. Ter gerir o seu tempo, né? Condição de gerir o meu tempo e ter condição de dar uma atenção melhor à minha família, né? Porque quando você é empregado, o seu tempo é de acordo com o que mandam, né? Quando você faz essa gestão. Então, isso me motivou cada vez mais a trabalhar. É tanto isso que eu montei vários negócios de vários segmentos diferentes e, graças a Deus, sucesso em tudo. Mas, Wallace e Edson, vocês falaram várias coisas aqui e eu queria só, assim, tentar lembrar e resumir um pouco nessa questão, nessas decisões. Por exemplo, o Wallace disse assim, eu sabia com quem eu estava lidando. Então, os sócios do negócio. Escolher bem o sócio, então, é muito importante. Se vai ter sociedade ou não. Definir o ramo e o conhecimento naquele ramo é importante. Eu estou vendo que o Edson já trabalhava em seguros e aí migrou para um negócio em seguros. Você não trabalhava no ramo de saúde, mas antes de entrar na empresa e ser sócio da empresa, deu consultoria na área também. Sim. Então adquiriu certamente conhecimento para aplicar isso aí. O que mais que vocês poderiam apontar? Vamos voltar aqui para o Edson. O que vocês poderiam apontar mais dessas necessidades de observar treinamento, conhecimento, se vai ter sociedade, com quem está fazendo sociedade, investimento? O que vocês poderiam apontar, lembrar ou até contar alguma situação vivida? No meu início eu tive um sócio, e o sócio também era do negócio, ele também era do ramo de seguros. Então foi a sociedade, pessoa assim, altamente capacitada, pessoa que tinha, ele compartilhava o mesmo sonho que eu, que é construir alguma coisa própria, e dentro daquilo que nós já, assim, não vou falar que a gente dominava. Já conhecia? Já conhecia bem, tá? Porque você dominar é um processo, você dá a vida toda aprendendo mais. Então, o sócio, ele compartilhava exatamente dos meus ideais naquilo que a gente queria empreender. Muito bacana, porque se eu tiver um sócio para dividir, é difícil, né? Eu tenho que ter um sócio para somar. O conhecimento, eu já falei, é um capital básico que a gente precisa ter para o negócio. E outra coisa, você fez uma pergunta, Aníbal, sobre o teste vocacional. No nosso caso, não existiu, porque a gente já entrou no negócio. Mas Vocês já estavam vocacionados. Já estávamos vocacionados. Mas eu acho que é muito válido para a garotada que está chegando hoje e ainda está em dúvida, porque tem muita gente com dúvida. Né? A nossa história foi um pouco diferente no outro momento, né? Eu estou com meus 48 anos, até semana que vem, daqui a 2 dias, né?
Então, Muito jovem. Tá bem jovem, né, Wallace? Tá, criança. pois é. Nós já Então, passamos dos 60, nós dois aqui. então foi um tempo diferente, mas eu acho que é válido para a garotada de hoje, na dúvida, porque vai economizar tempo. Não é isso? Fazer um teste vocacional já vai direcionar para ele empregar o esforço dele naquilo ali que ele já está vocacionado, vai ajudar. Mas eu disse da escolha do sócio, é bom se não precisar de um sócio também. Cada um tem que avaliar. Hoje, por exemplo, eu não tenho um sócio. Eu tive sócio por alguns anos, mas hoje eu já não tenho mais. Porque dependendo daquilo que você vai fazer, você mesmo consegue montar a sua estrutura. Mas você tem que ter visão ampla daquilo que você vai fazer, se preparar, não faz pela metade, faz bem, faz perfeito, faça o melhor possível e procure sempre se aprimorar. Procure sempre estar antenado na evolução do seu negócio, nas conexões que o seu negócio pode ter, porque às vezes eu tenho um negócio, mas que se conecta com vários outros, e daí pode me surgir uma oportunidade, como o Wallace aí empreendeu em várias coisas. Eu sempre que empreendi, eu sempre quis conectar naquilo que é o meu ramo principal, seguros. Então conecto aqui, conecto ali, porque fica mais fácil. Você não vai entrar numa estrada que você não conhece, que não está pavimentado, mas você vai entrar num negócio que você já tem uma visão daquilo e que vai agregar ainda mais. Perfeito. Olha, vocês estão aqui falando e citaram por mais de uma vez o jovem empreendedor ou aquele que vai iniciar. Isso é importante. E o Wallace até falou, nós não temos a cultura de ajudar, criar empreendedores, ensinar a empreender. Isso seria importante, né, Wallace? Ensinar, inclusive aqui, o próprio programa aqui, ele tem esse objetivo. Vocês estão falando aí de treinamento, de aprendizado, de conhecimento. Nós trouxemos aqui, por exemplo, o superintendente do Sebrae, né? Programa que nós vamos ter, mais um programa sobre financiamento, sobre, né? Então, trazendo executivos, trazendo profissionais da área para dar essas instruções. O que você aconselharia a um jovem hoje que diz, eu quero ser médico, ou eu quero ser engenheiro, cada um tem a sua escolha, claro, mas empreender, ele deveria passar por esse teste, vamos dizer assim, se ele não quer empreender? Porque às vezes o médico é empreendedor depois também, o engenheiro, o advogado e por aí vai. Então, Aníbal, acho que todo mundo tem esse lado que precisa ser desenvolvido, né? Você está falando do médico, o médico empreendedor. Fala-se muito, por exemplo, um conceito que venda. Eu vejo muitas pessoas, eu não gosto de venda. Eu pergunto, qual a profissão que não precisa de venda? Isso no passado poderia existir. Vou dar um exemplo, você falou médico. O médico no passado, ele se formar, botava uma plaquinha e acabou. Hoje não. Hoje o médico tem que vender a imagem, vender o serviço, vender o conhecimento dele. A inovação que ele aprendeu. Então, hoje, um jovem, alguém que quer seguir uma carreira, ele tem que ver qual lado, como o Edson falou, qual a veia dele, qual a intuição dele. Às vezes os filhos seguem muito o que o pai faz, né? O pai é médico, ele quer fazer medicina. Isso tem muito a ver, porque ele desde pequeno vai acompanhando. O que ele precisa ver ele tem que dar uma estudada nesse mercado, nesse assunto que ele é atraído por ele. Né? Nós poderíamos... As opções, né? Quais as opções? Né? Nós poderíamos aconselhar, por exemplo, a um jovem para ele ser inserido numa empresa, fazer um programa de trainee ou passar ali um estágio para conhecer os processos e às vezes com isso ele experimenta se ele gosta ou não de negócio, né? Com certeza. Aníbal, eu tenho um filho de 17 anos. Ele já está inserido no meu negócio há 2 anos. Trabalhando na corretora de seguros. Exatamente. E a pergunta que eu faço a ele é, você quer dar continuidade? Ele disse que sim. Inclusive, ele já está vislumbrando fazer faculdade, exatamente, que possa agregar ao desenvolvimento do nosso negócio. Então, eu acho interessante, sim, o jovem entrar no programa de estágio, trainee e outras oportunidades que tem, para inserir, até mesmo se escolher, porque aí ele vai poder escolher. Tá? No meu caso, eu já inseri o meu filho para saber se ele gosta. Se ele não gosta, ele vai batalhar por outra coisa. Mas se ele gostar, ele já tem uma ajuda grande, que é o pai dele. Vai dando a continuidade ao negócio, né? Há um ilustre pesquisador, né, físico chamado Albert Einstein. Sim. Ele tem uma frase que
me fez refletir sobre tudo isso. Ele falou, insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Quando eu vi essa frase de Albert Einstein, eu repensei muito a minha vida. Né? Diante de você ficar fazendo, por exemplo, a atividade que eu tenho hoje, principal hoje, que eu atuo, foi em função disso. Né? Você vai fazer a mesma coisa. Eu empreendi, fiz um monte de tipo tradicional, mercado tradicional, e vinha algumas questões, né? Então eu precisei fazer algo diferente. Aí eu fui buscar informação, eu gosto muito de ler, sabe? Então eu gosto de citar. Eu fui ler esse livro, Negócio do Século XXI. Aqui eu encontrei um mercado que eu desconhecia, que eu poderia unir resultado com qualidade de vida. Né? Então, vai muito por aí, você buscar as informações e se provocar, podemos dizer. Essa frase do Albert Einstein me provocou, porque eu estava fazendo as mesmas coisas querendo um resultado diferente. Eu precisava ter um resultado diferente, precisava fazer coisas diferentes. E isso desbloqueia, né? Isso me levou a buscar novos horizontes, descobrir, pesquisar mercado, e aí por isso que as coisas vão... E quando você entra na área empresarial, tenho certeza que o Edson sabe disso, você que é empresário também sabe disso, que as oportunidades vão surgindo ao longo do tempo. E às vezes você preso dentro de uma empresa, você não consegue enxergar outras coisas, você está ali preso dentro daquele contexto. Já o empreendedor, mesmo ele na empresa, mesmo ele sendo um empregado, ele consegue ver. Ele está em busca, é busca do ideal, de alguma coisa diferente, né? Então Perfeito. Isso é muito desse feeling mesmo, dessa tendência empreendedora, bem empreendedora. Edson, eu estou vendo aqui o seguinte, que além de empreendedor, não é só o suficiente isso, pelo que o Wallace está falando, e é muito importante o que ele está falando, ele está falando o seguinte, que tem que empreender e inovar, né, para buscar resultados diferentes. Então, vamos dar um exemplo aqui. Alguém tem uma pequena mercearia e ele quer inovar, com isso lá nos anos 50 foi inserido o supermercado. Aquilo foi transformado, né, de um atendimento de balcão para um atendimento, um autosserviço. Então foi uma inovação. Então a busca dessa inovação, seja visitando um outro país, visitando uma outra empresa, lendo um livro, como ele citou aqui, fazendo um curso. E como é que se dá isso no seu ramo, por exemplo? Inova-se em seguro? Muito. Inova-se e muito. Workshops, amanhã mesmo eu vou ter um. Tá. Certo? Que eu estou promovendo aqui. Workshops, convenções. Hoje, ainda mais como do digital, você consegue acessar diversos cursos através do seu computador, através do seu celular. Então, tem muitas oportunidades. No meu segmento, tem inovação todo dia. O advento da tecnologia hoje, inteligência artificial, aplica-se muito no meu negócio, tá? Então, em todos os negócios. Você aplica a tecnologia que te traz velocidade, que aumenta o seu alcance, de forma que potencializa a sua operação. Então, você tem que acompanhar a evolução e, do outro lado, você usando todos esses periféricos, a informação. Você não pode parar, o Wallace que fala da leitura, você não pode parar de acompanhar as novidades. O mundo do seguro, por exemplo, está em constante mudança. Tem tanta coisa chegando aí, tem seguros que se faz hoje que o mercado tradicional as pessoas nem imaginam que é feito, mas tem seguro para tudo. Então, em todos os segmentos, a inovação ela veio e ela é constante. Você tem que se atualizar, senão você vai ficar parado no mercado e aí o outro que entrou há 1 ano, 2, está ocupando um posto que você não via oportunidade naquilo e tem oportunidade. E a inovação traz oportunidades. Aliás, negócios e profissões são mudadas a cada dia com a inovação, com a tecnologia e tal. E Edson falou aí a respeito disso, eu quero pegar um gancho, mais uma colocação nesse sentido. Fala-se muito em crise, né? Crise sempre existiu. Sim. Tivemos outras crises, tivemos pandemia, agora é outro tipo de crise. Crise sempre existiu. 1929, e o lá da guerra, importante, pandemia, o empreendedor, é você olhar para a crise com um olhar diferente. Tem gente que olha para a crise, um momento difícil, e vê perigo, e fica paralisado. E tem gente que olha para a crise e vê oportunidade. O exemplo foi a pandemia. Quantas pessoas se reinventaram na pandemia e hoje tem um negócio melhor do que antes. Por quê?
foram buscar alternativa, estudar, aproveitar aquele momento de crise. E às vezes as pessoas se paralisam na crise, né? Elas deixam de fazer por causa da crise, né? Eu sempre digo, a crise é um fator te motivador para você buscar oportunidade nesta crise e fazer a diferença. Crise gera problema, mas a oportunidade, sim, né? Surge, né? Só aproveitar essa palavra do Wallace aqui, ele citou algumas frases, eu quero citar uma de um amigo meu. No nosso segmento, por exemplo, assim, nunca houve crise no ramo de seguros. A crise que existe é de oferta. Porque quanto mais você oferta, mais você vai vender, mais você vai girar o seu negócio. E eu acho que isso se aplica a muita coisa na vida. Porque às vezes a pessoa fica com medo de ofertar, de empreender, de avançar, e aí fica aquela reclamação, mas não anda, o meu negócio não prospera, a minha vida não prospera. Ele não se preparou, né? Não é verdade? Não é verdade? Então, a crise é de oferta. Não é de demanda, é de oferta. Eu sei que a Aníbal está querendo encerrar por causa do tempo, mas tem uma palavra que ilustra o empreendedorismo. A conversa aqui resiliência. Resiliência. Essa é uma característica que o empreendedor... Persistência, resiliência, que o empreendedor tem que ter. Porque, às vezes, o negócio é assim. E você sabe lidar lá em cima e sabe lidar quando a curva é o contrário. Todo empreendedor passa por isso. Momentos que o negócio vai muito bem, de repente, dá uma mudança. Se não tiver resiliência, desiste antes de superar a crise, né? Então, esse que é o problema. Então, o conselho é ser resiliente. Muito bom. Olha, nós estamos aqui encerrando, o tempo vai se acabando, a conversa muito boa, muitos ensinamentos, muitos conselhos para quem quer empreender ou já empreende também. Aqui muitas informações interessantes do Wallace e do Edson, são empreendedores. E ao final de cada programa nós deixamos sempre um versículo da palavra e nós vamos ler aqui em Eclesiastes capítulo 3, versículo 13, que nos diz assim: e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Então, todo esse trabalho que nós estamos falando aqui, isso também é um dom de Deus. Wallace, Rosete, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, Aníbal, poder estar aqui. Muito bom. Edson, muito obrigado também. Com alegria. Foi um prazer imenso estar aqui. Para nós também. Com todos vocês. Uma felicidade estar com você. Essa conversa tão boa. E a você, continue na nossa programação da TV Manaim e deixamos aqui um abraço a todos.